Então agora vamos falar sobre potenciação. Vamos aqui já para o OpenBird. A gente vai fazendo as observações aí. Potenciação está relacionado com potência, né? Algum número elevado a outro número. Então ele tem essa característica, né? Por exemplo, a elevado a n igual a b. Então o a chama de base, o nzinho aqui chama de potência. Não, eu falei errado. O A é a base, né? O N é o expoente e o B aqui no caso é a potência, é o resultado ali. Daí tem algumas restrições aqui, por exemplo, né? A pertence aos reais, então A pode ser qualquer número real. O B pode ser qualquer número real. E o N aqui pertence aos números naturais, ou seja, ele não está aceitando aqui números, caso negativo, né? Ele pertence aqui aos naturais, mas você pode ter um negativo na frente multiplicando ele. Mas o n propriamente dito é um número positivo ali. E vamos aqui já analisar cada um dos casos. Por exemplo, por definição, qualquer número elevado a zero, então a elevado a zero é igual a 1. Então a elevado a zero é igual a 1. Então eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, 1 elevado a zero. Quanto que é 1 elevado a zero? É igual a 1. 3 elevado a zero. Quanto que é 3 elevado a zero? É igual a 1. E assim vai, né? 5 elevado a zero. 5 elevado a zero é igual a 1. 100 elevado a zero. 100 elevado a zero é igual a 1. Sei lá, menos 3. Menos 3 elevado a zero. Quanto que é? É igual a 1 também. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Com exceção no caso do zero, né? 0 elevado a zero aí vamos colocar como uma indefinição, né? Então se a gente pegar na própria calculadora, então vamos pegar aqui, ó, 5 elevado a zero. 5 elevado a zero, 1. Menos 5. Eu estou pegando esse x quadradinho aqui, né? X elevado a zero. Menos 5 elevado a zero também é 1. E agora vamos pegar aqui 0 elevado a zero. Alguns dizem que a calculadora explode quando se faz isso. Vamos ver. 0 elevado a zero. Olha só que legal. Tem algum erro aqui. Tá, não sei também. Então, aqui é para cancelar ou ir para, né? Sei lá. Vai estar dando um erro aqui. Então, você deu um bug aí na sua calculadora. Brincadeira, não aconteceu nada não. Bom, então voltando aqui, né? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Daí alguns vão perguntar, mas por que tal, né? Depois a gente. Eu também não sei exatamente por que, mas tem uma certa lógica aí que a gente vê. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vê. Vamos deixar aí. Deixa para uma discussão para daqui a pouco. Agora, aqui, outra definição. Um número, no caso que o A elevado a 1, sempre é ele mesmo. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, A elevado a 1 é igual a A. Então, 1 elevado a 1 é igual a 1. 3 elevado a 1 é igual a 3. X elevado a 1. Quanto que é x elevado a 1? É igual a x mesmo. Menos 5 elevado a 1 é igual a menos 5 mesmo. Então, todos os números que a gente pode pensar, né? O número que a gente, quando a gente escreve o número 8. Na verdade, esse 8 é elevado a 1. A gente não coloca, mas ele é elevado a 1, que dá o próprio 8. Às vezes a gente pode achar que se não tem nada é zero, mas a gente sabe que o que é número elevado a zero é igual a 1. Então, não, todos os números que a gente já escreve no geral aí, eles são sempre elevados a 1. Tá, então é só isso daqui, tá? Não, acho que não tem muito segredo aí. Aqui é uma outra coisa, né? No anterior, x elevado a zero, considerando que x não seja nulo, né? Não seja igual a zero, então vai dar 1 também. X elevado a zero é igual a 1. Agora o outro aqui. Outra definição, a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a vezes a n fatores, né? N vezes.
Então, por exemplo, 5 elevado a 4. O que é 5 elevado a 4? O que significa? Que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes. Então vai dar um valor aqui, né? Então se fosse x ao cubo. O que é x ao cubo? X ao cubo é x vezes x vezes x. O que é y ao quadrado, né? Y ao quadrado é y vezes y. O que é, no caso, 5... 5 não, vai. 7 a oitava. Elevado a 8 aí, né? Então, é 7 vezes 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 7. Então, são 8 vezes aí. 8 aqui. Beleza? Então, isso é o que a gente já conhece também. Vamos dar continuidade, né? Agora tem aqui, ó, a elevado ao número negativo. Você fala, mas aqui em cima fala que não que o n é somente positivo. Mas esse negativo não é o valor do n, é o valor que está multiplicando o n. Por isso que esse menos aqui é menos 1. Então ele fala que a elevado a menos n é igual a 1 dividido por a sobre n. E ele fala que a tem que ser diferente de zero, porque ele está no denominador. A gente não pode ter nada dividindo por zero. Ah, não entendi. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver se vai. Olha aqui, ó, 3 elevado a menos 1. Então o que você faz? Se ele está na parte de cima, ou seja, no numerador, você joga para o denominador. Então, você jogou para o denominador e repare que antes era menos 1, né? Agora virou mais 1. Vamos pegar aqui novamente só para a gente ver. Ó. 3 elevado a menos 1. A gente não coloca, mas a gente tem aqui, ó, vezes 1. Você fala, de onde que brotou esse 1 aqui? Do nada, né? Então, 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1 vezes 1. Então, o que você vai fazer? O 1 aqui, ele está sendo elevado a quanto? A 0? Não, é elevado a 1, né? Qualquer número que não tem nada, a gente sabe que ele tem ali uma potência 1, vamos pensar assim, né? Um expoente 1, quer dizer. Então, esse 1 continua aqui. E agora, o 3 elevado a menos 1, você joga para baixo. E o menos 1 virou mais 1. 3 elevado a 1. No final das contas, dá 1 terço, né? Então, 3 elevado a 1 é 3, ficou 1 terço. Então, vamos ver aqui o outro. Mesma coisa, né? 3 elevado a menos 2. O que a gente faz? Fica 1, 3 elevado ao quadrado. Trocou. Aqui antes era menos, né? Agora tá mais, né? Se você não coloca mais, não coloca nada, é mais. Então, fica 1 dividido por 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 dividido por 9. Beleza? Agora vamos ver aqui outro exemplo. Ele aqui só inverteu, né? Então aqui, por exemplo, 1 dividido por 3 elevado a menos 3. Então aqui é a mesma coisa, né? Só que o 3 elevado a menos 3 está no denominador, né? No caso, se você jogar para cima, então vamos manter 1 aqui. Esse 3 elevado a menos 3 está no denominador. Jogou para o numerador, troca o sinal. Daí fica positivo. Daí 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Dá 27, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 1 dá o próprio 27. Então, vou colocar 3 ao cubo aqui mesmo, né? Que é igual a 27. A ideia não é o resultado, né? A ideia é só mais para entender aqui. Daí você fala, ah, mas eu não posso colocar de volta, por exemplo, voltar isso daqui ser 3 elevado a menos 3? Pode. Né? Se você pegar isso daqui, né? Não, tem um 1zinho aqui, a gente não coloca, mas sempre tem um, né? Como a gente já falou. Então fica 3 elevado a 3... 3 elevado a menos 3. 1 dividido por 3 elevado a menos 3. Beleza? Então é isso daqui, né? Só. Então você pode ir manipulando, tá embaixo, joga para cima, tá em cima, joga para baixo. Você vai escolhendo aí o que você achar melhor, né? É normal a gente deixar, é comum, né? A gente deixar os valores do expoente como positivos, mas dependendo da situação, você vai precisar deixar negativo para fazer alguma manipulação matemática aí. Beleza? Então aqui é a primeira parte, né?
a gente tem mais coisas aqui ainda, né? Não acabou, né? Tem gente que fala, ah, acabou, graças a Deus, ainda não. Falta pouco aí. Agora tem algumas propriedades, né? Então, por exemplo, quando você tem bases iguais, né? Expoentes aqui podem ser iguais ou diferentes, né? E tem uma multiplicação, ó, um vezes aqui. Então, qual que é a regrinha? Ela fala, né, que você mantém a base e soma os expoentes. Então, vamos olhar aqui, já está feito, né? A gente vai olhando aqui, ó. Por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. O que você faz? As bases são iguais, então você mantém a base e soma o expoente. 2 com mais 3, né? Então coloca 2 mais 3. Então o resultado vai dar 2 elevado a 5. Então é só isso. Tá? Então acho que aqui já fica claro, né? Mantém a base. Então você pode fazer no outro exemplo, né? 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 7. Como que vai ficar? Então vai ficar 3, né? E aqui em cima você soma todo mundo, né? X mais 2 mais 7. Então fica 3. O 2 com mais 7 dá 9. Então fica x mais 9. Se você quiser voltar para o original aqui, né? Que é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 9 nesse caso. Tá? Tanto faz. Você pode ir e voltar aí, né? Se fosse um outro exemplo, 3 ao quadrado vezes 3 a menos 3. Como que fica aqui? Então fica 3, mantém a base, soma o expoente. Aqui é mais 2 com menos 3. 2 com menos 3. Fica 3, né? Fica menos 1. 2 menos 3 dá menos 1. Que é a mesma coisa que 1/3. Beleza? Então, isso aqui é manter a base e soma o expoente. Ah, mas se as bases forem diferentes, daí você não pode fazer. Você tem que, se possível, né? Você tem que tentar deixar as bases iguais. Se não for possível, daí você para onde parou lá a conta, né? Você não pode continuar. As bases têm que serem, as bases precisam ser iguais, exatamente iguais. Só uma observação aqui também, né? Deixa eu pegar aqui a página anterior, que quando a gente faz isso daqui, a gente é o inverso, né? Isso daqui é o inverso. Só pra gente, vamos colocar aqui, ó, só uma observação, né? Inverso inverso e oposto. Pra gente verificar aqui. Por exemplo, fazer assim, ó, uma tabela, né? Bem ruinzinha, mas paciência. Vamos colocar o número 3. Qual que é o inverso de 3 e o oposto de 3? O inverso de 3 é 1/3. E o oposto de 3 é menos 3. Certo? Agora vamos pensar aqui um outro número. Se fosse menos 3, né? E aí, como que ficaria? O oposto de menos... o oposto não. O oposto é fácil, né? Só trocar o sinal. É o 3 positivo, né? O mais 3 aí, vamos colocar. E o inverso? Quem não pode esquecer que esse menos 3 você pode escrever da seguinte forma. Que é menos 1 vezes... Aliás, né, eu estou pensando aqui, eu estou criando um problema aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ele entre parênteses aqui. Porque daí sim, daí daria certo. Porque senão eu vou acabar gerando confusão que vai dar discussão. Mas aqui é menos 3. Daí o inverso disso, né? É o menos tudo isso entre parênteses vezes menos 1, né? Daí sim, daí fica 1 dividido por menos. Inverte aqui, né? Fica 1 dividido por menos 3. É que isso daqui é a mesma coisa que menos 1/3. Tá? Porque é mais em cima com menos embaixo, mais com menos dá menos. Então, menos 1/3. Então, aqui, deixa eu apagar essa parte. Que é o seguinte, eu coloquei entre parênteses, porque daí eu quero saber o oposto de todo ele. Então, o oposto é o menos 1, né? Elevado a menos 1.
de todo ele. Então, o menos 1 aqui, nesse caso, né, é menos 3. Daí eu pego todo ele e jogo para baixo, pro denominador. Então ele fica mais 1, né? Ó, o expoente aqui fica positivo, não está mais negativo. Então o expoente fica positivo. Deixa eu colocar mais 1 aqui. Vou colocar menos 1 em preto aqui, ó. Então ele ficou positivo, daí ficou 1 dividido por menos 3. Que é a mesma coisa que menos com mais, dá menos, menos 1/3. Beleza? Então às vezes a gente quer criar alguns exemplos na hora, né? E tem que tomar um certo cuidado aí. Vamos pegar só mais um aqui. Se fosse agora o x, né? Qual que é o oposto de x? É o menos x. Então é multiplicar por menos 1. E qual que é o oposto, o inverso, aliás, de x, né? Então você coloca aqui, ó, por exemplo, x elevado a menos 1, que nesse caso dá 1 sobre x. Vamos fazer só mais um aqui. E se fosse x ao cubo. Então qual que é o oposto dele? É o menos x ao cubo. E nesse caso aqui, qual que é o inverso dele? É o... que daí eu vou entrar em outras regrinhas ali. Mas seria o x ao cubo, o inverso dele. Que vai dar resultar aqui no x elevado a menos 3. Que é a mesma coisa que x... Opa! É a mesma coisa que 1 sobre x ao cubo. Então é a mesma coisa ali. Tá? Então aqui eu estou entrando já em algumas outras regras aí. Que basicamente faz a multiplicação aqui. 3 vezes menos 1. Beleza? Então vamos continuar aqui, né? É bastante coisa. Deixa eu só ver aqui o vídeo. Ele deve estar longo. Ele está longo. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu... Então vamos aqui para essa outra parte. Eu não vou interromper o vídeo não. Eu ia interromper, mas vamos continuar aqui. Porque a gente já começou aqui. Beleza. Então essa regra mantém a base, somos expoente. Agora vamos para essa outra aqui. Que é a divisão, né? Então você tem as bases iguais, expoentes aqui podem ser iguais ou diferentes, mas a base é igual. Só que é uma divisão. Então, se na multiplicação você somava os expoentes, na divisão você subtrai os expoentes. Então é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então por isso está n menos n. Então nesse caso aqui, 3 dividido por 4 dividido por 3 dividido por 2, que é isso daqui, ó. 3 elevado a 4, aliás, né? 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. Então, o que ele faz? Ele mantém a base, que é o 3. Não, o 3 é comum para os dois. Então, ele manteve o 3 e ficou o expoente de cima menos o de baixo. 4 menos 2, né? Então, vai ficar 3 elevado a 4 menos 2. E daí fica 3 elevado a 2. Vamos fazer outro exemplo, né? Porque sempre você vai trocar o sinal do expoente de baixo aqui. Sempre. Então tem que ficar atento a isso daí. Vamos colocar aqui. 3 ao quadrado dividido por 3 a menos 5. 3 ao quadrado dividido por 3 a menos 5. Então você mantém a base e subtrai os expoentes. Então é o expoente de cima menos, então vou colocar até em vermelho, que é menos o expoente de baixo, que é menos 5. Menos 5, então fica 3. Daí fica menos com menos, vira mais. Então fica 2 mais 5. Então fica 3 elevado a 2 mais 5 fica 7. Então esse daqui é o resultado. Vamos ver se na calculadora. Vou pegar aqui 3 elevado a 3, só fazer um teste. 3 elevado a 3. Coloquei o chapéuzinho aqui no teclado. 27, tá. Vamos, acho que ele vai colocar o resultado normal aqui, mas a gente dá uma olhadinha. 3 elevado a 7, depois a gente confere se é esse resultado mesmo. Então, 3 ao quadrado, né? Então, eu já vou clicar aqui direto, dividido por 3 elevado a menos 5.
2187. Então, se a gente pegar 3 elevado a 7, a sétima aqui, 2187, é isso mesmo. Então, retomando essas propriedades, bases iguais, né, para potenciação. E repare que é uma multiplicação e aqui uma divisão, não é mais e menos, né, não é adição ou subtração. Então, a multiplicação você mantém a base e soma o expoente. Na divisão, você mantém a base e subtrai os expoentes. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Lembrando que o expoente de baixo sempre troca o sinal. Tem um menos aqui, sempre. Agora tem uma outra regra aqui, que é referente ao exemplo 12. Esse aqui como que está? A elevado a m, tudo isso elevado a n. Então, assim, é um expoente que eleva um outro número aqui que tem um expoente. Então fica m vezes n. Isso faz sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então ele coloca aqui, né? Eu vou pegar do exemplo que tá ali, tá igualzinho. 3 ao quadrado vezes 3. Então o que ele está falando para você fazer? Esse 3, né, está elevando 3 elevado a 2. Então você pega esse 2 vezes 3 e multiplica só. Então você pega 3, daí fica 2 vezes 3. Que vai dar 6. Não pode somar, tá? Então às vezes você olha que 2 com mais 3 dá 6. Né? 2 com mais 3 dá 5. E pronto, mas você errou. Porque aqui é diferente, né? Esse número aqui, né, o expoente está elevando tudo isso aqui no parênteses. Por que dá isso, né? Fala, mas por quê? Então a gente pode observar o seguinte, né? Vamos colocar assim, ou vamos pegar 3 ao quadrado, né, ao cubo, não é isso? 3 elevado a 2 elevado a 3. O que significa esse ao cubo? Significa que tem 3 vezes esse número aqui entre parênteses. Então eu vou colocar até de outra cor. Então 3 ao quadrado. 3 ao quadrado ao cubo ali. Então o que significa? Ao cubo significa que tem 3 vezes esse cara aqui, ó, 3 elevado a 2. Então fica 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. E pela aquela primeira propriedade ali, né? Como você tem bases iguais, você soma os expoentes. Então fica 2 mais 2 mais 2. Vai dar 2 mais 2 mais 2 vai dar 6. Então ao invés de você fazer todo esse caminho que dá mais trabalho, você faz direto aqui. Beleza? Então é só isso daí. Então você faz ali logo de cara. Depois tem vários exercícios disso daí, né? Eu mostro lá na apostila ali. Vamos continuar. Outra propriedade. É A dividido por B, ou seja, isso aqui é uma fração. A dividido por B elevado a N. M, né? De Maria. O que você faz? Você eleva todo mundo que está entre parênteses. Basicamente é isso. Você eleva o numerador e o denominador ao expoente aqui. Então fica A elevado a M e B elevado a N. M também, é o mesmo número. Então vamos ver aqui esse exemplo. Já está feito ali. Mas eu vou colocar aqui, ó, 2 terços dividido por 2. 2 terços dividido por 2, não. 2 terços elevado a 2, né? O que você faz? Você eleva todo mundo. Vamos dizer, né, entre aspas, né, bem entre aspas aí, é como se fosse uma distributiva. Você faz para todo mundo ali. Então fica 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. E você continua se quiser conta. 2 ao quadrado 4 e aqui 9. Beleza? Então isso serve para qualquer exemplo, né? Então se fosse pegar aqui, ó, x dividido por y, vamos fazer assim, ó, x dividido por y ao quadrado elevado à quinta. Como que ficaria? Você eleva a todo mundo aqui, só que lembra que aqui é um expoente, né, que é referente a outro expoente, então você multiplica. O x aqui você não tem nada, então você tem o 1, né? Então x, né, 1 vezes 5 dá 5, então fica x à quinta. E aqui 2 vezes 5 dá 10, então fica y elevado a 10. Beleza? Então é esse daqui. Vamos pro outro aqui, o último, né? Finalmente. E depois eu tento explicar uma outra coisa ali.
Agora, como que essa outra aqui é A vezes B elevado a N. Então, aqui era dividido elevado a um mesmo expoente. Aqui é a multiplicação. Então, você faz, vamos dizer, como se fosse uma distributiva também, né? Só bem entre aspas aí também, né? 2 vezes 3 ao quadrado, né? Então, o que ele faz, né? Você leva todo mundo ao quadrado. 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Só isso? Só isso. Então, assim vai, né? Daí você calcula ali o restante, né? Outro exemplo, tem um x, né? Mesma coisa, vou fazer igual ali, ó. X vezes y ao quadrado vezes 5, né? Para ficar igual ao outro ali. Então, o que você faz? Fica x à quinta. E esse 2 vezes 5 dá 10. Então, y elevado a 10. Beleza? Então, é basicamente isso daí, né? E eu sei que o vídeo tá longo, né? Mas eu vou só uma última coisa, né? Vamos observar, né? Porque eu tinha falado, né? Porque 3 elevado. É porque os números elevados a zero aí tá dando 1 aí normalmente, né? Então vamos tentar mais ou menos seguir uma lógica aqui, né? Vamos pensar o seguinte: vamos pegar o 3. 3 elevado a 1 é igual a 3. 3 elevado a 1 é igual a 3. 3 elevado a 2 é igual no caso, a 9, né? 9, né? Eu peguei um exemplo aqui meio chato, mas tudo bem, vou parar por aqui. 3 elevado a 3, né? 3 elevado a 3 vai dar 27 ali. Então aqui, o que a gente está fazendo sempre, né? A gente pode observar que está sendo subindo aqui, vai ser sempre vezes 3. Vezes 3. E se você descer, você está dividindo por 3. Dividindo por 3. Então, subindo a vezes 3, né? Aumentando aqui o expoente e somando, né, mais um ali no expoente, você sempre está fazendo vezes 3 para esse caso aqui. E dividindo, você está reduzindo ali. Então, se seguindo essa lógica, o, pela lógica que o 3 elevado a zero, 3 elevado a zero, se antes tinha dado 3 o resultado, você vai pegar o resultado e vai dividir por 3. Então, aqui, ó, 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 1. E se você quiser continuar, ó, 3 elevado a... Deixa eu só fazer o seguinte, a setinha ali, né, descendo. Então, você está dividindo por 3 sempre. Dividindo aqui. 3 elevado a menos 1. Então, você está pegando um 1, né? Vamos pensar o 1 e você está dividindo por 3. Então, fica 1/3, que é o inverso mesmo. 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, né? Você está dividindo esse valor aqui por 3. Então, olha só que interessante. Você está dividindo por 3. Se você pegar 1/3 dividido por 3, ó, 1/3 dividido por 3. Você está fazendo isso daqui. Então, você coloca, força virar fração. Daí em cima é 1/3. Embaixo era 3 dividido por 1. Daí fica 1 dividido por 3. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. Então aqui fica 1/9. Então você está multiplicando agora o denominador e não mais o numerador, né? 3 elevado a menos 3. Então você multiplica aqui agora, né? Se dividir por 3 é a mesma coisa que você multiplicar por 1/3, né? Então quando você está dividindo por 3, isso é a mesma coisa, né? Ele é igual a você multiplicar por 1/3. Que é isso que a gente está fazendo, né? Mas vamos pensar que dividir por 3 é mais fácil, né? Então aqui fica 1 dividido. Aliás, né? O que seria esse 1 a 9, né? Seria 1 dividido por 3 ao quadrado. Então aqui você vezes 3 no denominador fica 1/27. Que a gente não pode esquecer que esse aqui, o que significa? Esse é 1 dividido por 3 ao quadrado. E aqui é 1 dividido por 3 ao cubo, né? E assim vai, né? 1 dividido por 3 à quarta e assim vai, né? Então isso daqui é igual, né? Vamos pensar assim, né?
Beleza? Então aqui, né, a gente deu toda essa volta, né, só para tentar explicar que o elevado aqui a zero é igual a 1. Será que isso é válido para os outros? Sim. Então vamos pegar aí outro caso, né? Pelo menos mais um exemplo. Vou pegar o número 4. Ou 2, vai. O 2 é o mais fácil. 2 elevado a 1 a 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 6. Não, dá 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 8. Então, 2 elevado a zero, o que a gente sabe, né? Seguindo a mesma lógica. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui vai ser 1 também. Tá? E 2 elevado a menos 1, né? Isso daqui é a mesma coisa que... Agora você está dividindo por 2. Então, esse 1 dividido por 2 dá meio. Que é o 2 elevado a 1 ali, que a gente já conhece. 2 elevado a menos 2. Então a gente sabe que vai aumentar o expoente aqui, só que do denominador. Então fica 1 dividido por 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 quarto. Então você está multiplicando por 2 aqui embaixo. Denominador. 2 elevado a menos 3. Fica 1 dividido por 2 a terceira, né? Que a gente já sabe que isso é a mesma coisa que isso. Ele está no numerador, passou para o denominador. Daí fica 1 dividido por 8. E assim vai. Beleza? Então, testem para outros números, né? Todos eles, né, vai dar o quê? Vai dar elevado, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1, né? Seguindo a lógica ali, né? Dos expoentes. Agora, você pega lá o zero, né? Zero elevado a zero, daí é uma indefinição, né? Que uns falam que é zero, outros falam que é 1, né? Pode até dar morte numa discussão dessa. Então, para evitar a fadiga, a gente finaliza por aqui, beleza? Valeu, até mais.